Verificada a presença de todos os vereadores, eu peço que a senhora secretária proceda à leitura da ata da sessão ordinária da semana passada. Não precisa. Ata da 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Presidente, doutora Valéria Bufani. Secretário, Newton Carlos Aliberti. Aos 19 dias do mês de novembro de 1997, às 20 horas, no edifício desta idade, sob a presidência da vereadora doutora Valéria Bufani e secretariada pelo vereador Newton Carlos Aliberti, realizou-se a 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Procedida a chamada, verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, a senhora presidenta declarou abertos os trabalhos. O vereador José Tadeu Almada Neder solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, que, consultado o plenário pela senhora presidenta, foi aceita a solicitação do vereador. Do pequeno expediente constaram indicação número 41/97, do vereador Newton Carlos Aliberti, solicitando da Prefeitura Municipal o pedregulhamento da estrada que dá acesso ao bairro dos Amários. E moção de apoio ao projeto de lei número 414/97 da Câmara Municipal de Osasco. No grande expediente ocupou a tribuna o vereador Darciso Aparecido de Almeida. Agradeceu ao senhor prefeito municipal a instalação de um posto de correio em Juquiratiba. Estiveram presentes esse vereador, o senhor Matheus Perisotto e o senhor prefeito. Lamentou que a população não ficou sabendo da inauguração. Ele solicitou da Rádio Pérolas a divulgação desse posto de correio. Informou que fez indicação de número 16/97 em 21/5/97 para esse fim. Falou da ponte da estrada que liga Juquiratiba, Piramboia e Anhembi, que devido ao seu estado, o trânsito está sendo feito por um desvio. A empresa Caldeirão de Transportes Coletivos e o caminhão que transporta o leite estão ameaçando de parar com seus serviços. Existem entregadores de leite que percorrem 3 quilômetros para levar o leite até o caminhão. Expôs que o senhor Florismundo Capelari e Ricardo Marquesi se prontificaram a ajudar na reconstrução da ponte. Falou também da necessidade de um policial para Juquiratiba, devido a problemas surgidos no distrito. Lembrou que já fez esse pedido, como também o vereador Calil Chaguri. Solicitou do senhor prefeito que, juntamente com a CESP, viabilize a melhoria da luz das ruas de Juquiratiba. Informou que recebeu várias ligações dos moradores da Estância Cristal, fazendo reclamações sobre o lixo jogado nas ruas e também no rio. Solicitou do senhor prefeito a colocação de uma caçamba naquele bairro para a coleta do lixo. Deu seu apoio à indicação do vereador Newton Carlos Aliberti sobre a estrada dos Amários. Há a necessidade de reparos dessa estrada, uma vez que serve às chácaras ali existentes de pessoas de São Paulo que estão voltadas para Conchas e Juquiratiba, gerando empregos nessa região. A estrada foi feita na administração passada e agora falta conservação. Solicitou também reparos na estrada do Boi Ferreira, em Juquiratiba. Nesse local existem granjas, daí a necessidade da melhoria da estrada. Ocupou a tribuna o vereador José Tadeu Almada Neder. Inicialmente pediu a colaboração desta casa para o projeto na área da saúde que o Lions está preparando com o apoio da Prefeitura, Sabesp
e Colégio Coronel João Batista Camargo Barros. Projeto que vai ser trabalhado até o dia 6/12, data em que médicos virão a Conchas para exames de cataratas na população. Pediu a colaboração dos jornais de rádio em seu nome e do vereador José Nivaldo Esbraja. Comentou a sugestão apresentada pelo senhor João Mir sobre o pedágio municipal. Disse que tomou conhecimento da lei que criou o pedágio municipal de Boituva. Disse também que é um projeto polêmico e que vai dar margens para discussões. Mas, de qualquer forma, esse é o papel do cidadão. Existe um mecanismo que isenta os veículos com placas de Conchas e cargas destinadas a Conchas. Agradeceu a sugestão e fica aos vereadores a incumbência de aprovar ou não o projeto. Agradeceu à direção do Colégio Lúdico o convite encaminhado a esta casa para a Feira de Ciências, com a participação de outros colégios. Solicitou registro e ofício de votos de pêsames à família de Marta Bude Serafim pelo seu falecimento. Expôs que foi professora e dedicou um longo tempo de sua vida à educação. Ocupou a tribuna o vereador Calil Chaguri. Falou de sua indicação sobre a água de Juquiratiba, da qual não se obteve resposta, e que a Sabesp começou a fazer um projeto para ser encaminhado à Prefeitura, no sentido de que a água fosse tratada, tendo em vista que em análise ficou constatado que a água está contaminada. Solicitou para Juquiratiba um policial, para Juquiratiba um oficial, também feita pelo vereador Darciso Aparecido de Almeida. Expôs que já abordou esse assunto e foi criticado por um jornal, mas que Juquiratiba está realmente necessitando desse policial devido à gravidade dos problemas lá existentes. Registrou a situação de perigo de uma ponte na estrada do bairro Pará. Solicitou do senhor prefeito que entre em negociação com uma empreiteira para efetuar o asfaltamento do Jardim Joanim Parisi e que as despesas seriam por conta dos moradores. Falou de sua indicação sobre providências que devem ser tomadas para reparos de uma boca de lobo na rua 13 de março. Reparos também na rua Alberto Palladini, nos buracos deixados pela Sabesp. Solicitou providências sobre o volume de água por ocasião das chuvas que desce pela rua Minas Gerais, entrando na sorveteria da Maria, danificando as geladeiras. Parabenizou o senhor prefeito pela instalação de um posto de correio em Juquiratiba. Ocupou a tribuna o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Parabenizou o senhor Paulo Nunes pela Feira de Ciências. Expôs que este acreditou em Conchas e construiu uma escola que está sendo reconhecida regionalmente. Sobre o policial militar para Juquiratiba, expôs que esse assunto já foi debatido e se propôs a ajudar os colegas vereadores a encontrarem uma solução. Informou que tem um policial que mora no local e lá poderia exercer sua função, contando inclusive com alojamento para esse fim. Parabenizou a Polícia Militar de Conchas pela fiscalização intensa no trânsito, apreendendo veículos em situação irregular. Parabenizou os colegas que fazem uso da tribuna. Mencionou a Constituição Federal em seu capítulo 4º, artigo 29, inciso 6º, que diz: inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município.
Comentou que o vereador não tem que temer e que deve falar o que pensa e o que deve ser feito. Se estão vendo coisas erradas, usar a tribuna. Existe uma garantia constitucional para isso. Falou sobre a divisão dos serviços da polícia, como consta na Constituição Federal, em seu capítulo 3º, artigo 144, parágrafo 4º. Polícia Judiciária é a apuração de infrações penais. Polícia Civil, identificar autores e pedir a prisão dos mesmos. Polícia Militar é a polícia ostensiva, mantendo a ordem pública em festividades e concentração de pessoas. Em Conchas, por falta de efetivo e pelo bom entrosamento, as polícias civil e militar trabalham juntas. O delegado de polícia de Conchas acumula o cargo de diretor do Ciretran. O policiamento do trânsito compete à polícia militar. Parabenizou a equipe do jornal O Alerta pela nova postura que adotou, fazendo jornalismo sério, retratando todos os acontecimentos, retratando fatos da Câmara e da Prefeitura. Disse que acompanha os trabalhos do Sr. Paulo Pereira de Góes, diretor do jornal, consciente que sabe quanto custou para chegar onde chegou. Comentou a matéria intitulada O Jornal Atinge Classe Mais Politizada. Sobre seu ofício de 24 de 4 de 97, a deputada Maria do Carmo Piunte, expondo que a administração municipal estava empenhada na construção de um prédio para a creche, comunicou a boa notícia para Conchas, que seu pedido foi atendido e o dinheiro está no banco na conta da Prefeitura Municipal. Na importância de R$70 mil. Terminou dizendo que o PSDB, que é o PSDB trabalhando, a deputada do PSDB trabalhando. É o trabalho em conjunto com o senhor prefeito, conseguindo recursos para Conchas. Os trabalhos foram suspensos por 10 minutos. Reiniciados os trabalhos, foi votado e aprovado o projeto de lei número 50/97 por 12 votos a 0. Colocado em votação o projeto do novo regimento interno. O vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini solicitou questão de ordem. O parecer da Comissão de Justiça e Redação deve ser decidido pelo plenário. A senhora presidenta perguntou ao vereador com base em que dispositivo do regimento interno alega isso. O vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini disse que foi na Lei Orgânica Municipal, no regimento interno e na Constituição Federal, que diz que os vereadores são invioláveis em suas opiniões, votos e palavras. A senhora presidenta informou que não é possível receber um parecer com a assinatura de um só signatário. O vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini solicitou que fosse constado em ata. A senhora presidenta rejeitou o parecer e cassou a palavra do vereador. O vereador José Delbem disse que, a respeito do assunto e para o bom senso dos vereadores, informou que ficou 7 a 8 dias, 3 a 4 horas por dia, observando o projeto do novo regimento interno, e que a senhora presidenta é testemunha e não pode negar que na parte da manhã esteve nesta casa e a ela explicou certas discordâncias e contradições entre o regimento interno e a Lei Orgânica Municipal. Existem 18 tópicos no regimento interno que contrariam a Lei Orgânica. A senhora presidenta informou que todas as sugestões dadas pelo vereador foram colocadas no regimento interno
e questões que eventualmente são contraditórias, a mesa vai apresentar emendas na lei orgânica. O vereador José Delbem disse que não existe lei maior. Existe a lei orgânica, que é superior ao regimento interno. Se existe algum artigo que fira a lei orgânica, é inconstitucional e ilegal. Para ser aprovado o regimento interno, ele tem que estar em concordância com a lei orgânica para ser aprovado. A senhora presidente disse que não estava em discussão a lei orgânica. O vereador José Delbem disse que tudo o que é conversado entre duas pessoas deve ser respeitado e que sua palavra tem valor. Disse que esteve com a senhora presidenta e se propôs a fazer alterações na lei orgânica e depois o regimento interno. Isto diante de seu assessor jurídico. Pedindo desculpas, disse a presidente que esta faltou com sua palavra. A senhora presidenta cassou a palavra do vereador. O vereador deixou a sala de sessões e também os vereadores José Nivaldo Esbrágia, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, Wilson Benedito Desidério e Calil Chaguri, às 21h20. A senhora presidenta disse que não há no regimento interno dispositivo que impeça em colocar o novo regimento em votação e aprovação antes de qualquer emenda na lei orgânica. A senhora presidenta advertiu o público por suas manifestações. A sessão foi suspensa. Voltando aos trabalhos, a senhora presidenta disse que a saída dos vereadores foi sem justificativa e mediante incitação popular. Havendo quórum para continuar os trabalhos, teve início em turno único e em regime de urgência urgentíssima o projeto do regimento interno. O vereador José Tadeu Almada Neder disse de sua posição pessoal quanto à votação do novo regimento. Toda lei e um projeto não é coisa terminada. Em seu parecer, como o projeto não foi totalmente estudado, vão existir imperfeições e eventuais lapsos que poderão ser corrigidos por esta Casa através de mecanismos existentes. Conclamou os vereadores a votarem o novo regimento em turno único e por maioria absoluta. Com a presença da maioria absoluta, foi aprovado em turno único por 7 votos a 0 o novo regimento. Finalizando, a senhora presidenta disse que, como mulher, não vem descumprindo o que vem sendo acordado. Lamentou que se usem de ardis políticos dentro desta casa para conseguirem fins políticos. Em discussão, a leitura da ata. A presidência requer a retificação da ata ouvida o plenário antes, da parte em que ficou constando que o vereador Dr. Anselmo teria levantado questão de ordem na votação e discussão do regimento interno, quando, na verdade, estava em votação o regime de urgência solicitada após a leitura da decisão feita nos autos do projeto de resolução do regimento interno. Em votação, o requerimento formulado. Aprovada a retificação por 7 votos a favor contra 5 contra. Senhora secretária, proceda à retificação solicitada pela presidência. Para constar, quando o vereador Dr. Anselmo levantou a questão de ordem, estava em discussão o pedido da presidência da tramitação de urgência do projeto e não o projeto em si.
Em votação, na forma simbólica, a aprovação total da ata, da leitura da ata. Aprovado, então, por unanimidade, a leitura da ata efetivada. Eu quero esclarecer ao público presente que a transição entre a ata eletrônica e o sistema comum é que leva aos dois sistemas estarem se chocando hoje. A partir da semana que vem, o livro não vai mais ser utilizado e passa a ata eletrônica somente a funcionar independente. Assina, Valéria. Quem saiu, assina? Não, deu como falta. Aliás, assina porque eles ficaram até aquela parte, mas foi dado como falta, por isso sim. Foi dado como falta pelo abandono dos trabalhos, não falta em si nesse livro. Agora. Saiu às 9h20. Mas eu coloquei. Quem aprovado assina. José, quem aprovado. Nós não aprovamos a ata, se aprovado, se não aprovado, ou a emenda. Já tem uma observação feita no livro. Porque vocês ficaram. Vocês saíram 9h20. Das 8 às 9h20, depois terminou 10 para 10. Porque até a metade da sessão estavam presentes. Então, mas assim, daquela parte em diante foi dado como falta diferente. Vamos. Dando continuidade aos trabalhos, eu peço que a senhora secretária proceda à leitura do expediente da noite. Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, Comarca de Conchas, Conchas, 20 de novembro de 1997. Ofício número 152/97. Referência a projeto da Lei Municipal. Senhora Presidenta da Câmara, ou membro do Ministério Público infraassinado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista a reiteração de notícias concernentes ao envolvimento de adolescentes e crianças no uso de bebidas alcoólicas na cidade de Conchas, principalmente nos finais de semana, inclusive com o encaminhamento ao Hospital Municipal, urge serem tomadas medidas no sentido de coibir tal conduta por parte da municipalidade e também por parte desta Casa de Leis. Sendo assim, tomo a liberdade de remeter para conhecimento
apreciação e encaminhamento pertinental à documentação que segue em anexo a este. Sem mais para o momento, informando que ofício e documentação idênticos a esta foram remetidos ao chefe do Executivo local, colocando-me à disposição para esclarecimentos de quaisquer natureza. Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Dr. Marcelo Cigari Morisco, promotor de Justiça de Conchas, Infância e Juventude. Em anexo ao ofício enviado pelo promotor de Justiça da comarca, segue um projeto de lei, um modelo de projeto de lei, que sanciona e pune com mais rigor alguns estabelecimentos comerciais que vendem indiscriminadamente bebidas menores, bem como outras sugestões que vão ficar à disposição dos senhores vereadores na secretaria para estudo e posterior análise. Prefeitura Municipal de Conchas, ofício número 288/97. Senhora Presidenta, vimos pelo presente convidar Vossa Excelência e todos os vereadores dessa Igreja Casa para participarem do 5º Encontro Regional de Integração Comercial do Mercosul, Hidrovia Tietê-Paraná. Esse evento, que será realizado na próxima sexta-feira, dia 28 de setembro, é fundamental importância para a divulgação do potencial de nosso município como polo para implantação de indústrias e de escoamento para exportação das empresas já sediadas na região. Assim, contamos com a presença dos nobres vereadores e de todos os seus convidados que estejam interessados no progresso de nossa cidade. Atenciosamente, professor Miguel José Caram, prefeito municipal. No Teatro Teotônio Vilela, lá em Sorocaba. Na ausência de demais matérias para serem lidas no expediente, eu chamo o vereador José Tadeu de Almada Neder para ocupar a tribuna no grande expediente em tema livre. Senhora Presidenta, senhores vereadores, eu ocupo esta tribuna nesta 31ª sessão para questões, acredito eu, mais amenas. A primeira delas é para registrar o nosso agradecimento, a nossa homenagem a um educador que se aposentou esses dias. É de se reconhecer e de se deixar consignado o trabalho desenvolvido ao longo dos anos pelo professor José Delbem. Nós ocupamos essa tribuna muitas vezes para críticas, para comentários diversos. Eu acredito que o educador ele ocupa papel fundamental na nossa sociedade. Sem o educador, nós não temos a educação, que é o princípio de todos nós. Desta forma, tendo acompanhado o trabalho desenvolvido pelo professor José Delbem ao longo desses anos, em prol da nossa cidade, da nossa juventude, das nossas crianças, não poderia eu deixar de ocupar essa tribuna para registrar o agradecimento em nome de toda a população de Conchas. Fica, portanto, registrado o nosso profundo respeito e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo professor José Delbem. Por outro lado, eu gostaria também de registrar a Vossa Excelência, senhora Presidenta, os parabéns pela iniciativa, pela instalação dessa ata eletrônica. Certamente, por hora, o que nós temos é o ônus pelo empreendimento. Esse ônus que tem custado tantos comentários em nossa cidade. Talvez um pouco de incompreensão
E Vossa Excelência, com os demais membros da mesa, dividiu praticamente sozinha, eu pouco pude fazer nesse investimento. Eu acredito que no futuro se saberá reconhecer melhor a iniciativa de apresentar, de trazer a esta casa todos esses recursos. Então fica registrado, e da minha parte, lá na frente, o bônus será todo de Vossa Excelência. Nós sabemos que a Prefeitura Municipal de Conchas enfrenta uma grave crise financeira, mas nem por isso a gente vai deixar de registrar aqui uma ou outra reivindicação, ou qual, se não pode ser atendida de imediato, certamente, pelo menos, ficará registrada e, oportunamente, o senhor prefeito municipal e sua equipe poderão resolvê-los. O que eu coloco é justamente a nossa Avenida Gregório Marcos Garcia, que hoje se transformou, principalmente nos finais de tarde, um local de caminhada daqueles que procuram se exercitar. É ótimo, é bom para a saúde, mas hoje corre-se o sério risco de um atropelamento e de um acidente mais grave. Com pouca coisa, eu acho que o problema pode ser solucionado, seja através de campanhas, junto às empresas que forneçam um pouco de material, onde se coloquem placas de sinalização, de forma a atentar, lembrar o motorista que por ali trafega, para que tenha uma cautela redobrada. São inúmeras as pessoas, são pessoas de idade que vão fazer a sua caminhada naquela avenida. Então, acho que não é um custo elevado, pode ser, com um pouquinho de boa vontade, solucionar. Volto a insistir também, mesmo sabendo das dificuldades financeiras da nossa prefeitura, quanto à limpeza de lotes na nossa cidade. Eu acho que o mínimo que poderia ser feito de imediato seria uma campanha promovida pela prefeitura junto aos nossos órgãos de imprensa. E isso é fácil porque os jornais, sempre que em estados, eles têm colaborado, no sentido de cada proprietário limpe o seu lote, deixe ele de forma a não haver proliferação de insetos e outros bichos aí peçonhentos que nós temos, pernilongos. Então, acho que a prefeitura poderia fazer, a própria Câmara poderia contribuir de uma maneira ou outra, no sentido de incentivar. Não estou nem me referindo a multas, fiscalização de outra maneira, mas de motivar o cidadão a cuidar daquele lote. Era só, senhora presidente, senhores vereadores. Na ausência de demais oradores para falar na tribuna em tema livre, eu chamo para ocupar a tribuna, na parte da tribuna livre, o cidadão Marcos Lisboa Garcia, que terá 10 minutos para a sua explanação. Boa noite, excelentíssima presidenta, senhores edis, senhoras e senhores. A princípio, a minha inscrição para explanar na tribuna livre poderia parecer irrelevante e sem importância, visto que estou aqui pela morte de um cão. Ridículo, talvez pensem os senhores. Não é ridículo, senhores edis. Não é ridículo por quê? Primeiro, era um ser vivo e todo ser vivo tem direito à vida. Segundo, era a alegria dos meus filhos. Terceiro, não eram vira-latas que ficam soltos pelas ruas trazendo risco à população. Quarto, a morte desse cão foi provocada por automóvel que passava em alta velocidade e nem tentou desviar do animal, e se tentasse, talvez não conseguisse. Porque a velocidade com que esse indivíduo, ou com perdão da palavra, esse animal dirigia seu carro, me corrijam se estiver errado, pelo novo Código Nacional de Trânsito, não poderia dirigir mais carro nenhum em sua vida. Agora pergunto, senhores edis, e é esse o meu maior motivo de eu estar aqui hoje. E se esse... Perdão, e se fosse um dos meus filhos? E se fosse um senhor, uma senhora que atravessava a rua? E para os senhores se colocarem na minha pele quando eu ouvi o grito da minha mulher? E se fosse um ente querido de vocês? Quando não havia lombada nesse local, e eu me refiro à lombada em frente ao posto Texaco, na bifurcação da Avenida Gregório Marcos Garcia com o final da Rua São Paulo,
Por várias vezes, veículos colidiram contra o poste depois da curva, que é muito acentuada. E por 2 vezes, se não me falha a memória, chegaram a entrar na área a casa do senhor Nelson Atanásio. Após várias solicitações por parte do senhor Valfrido Corrêa de Almeida e do próprio senhor Nelson Atanásio, que moram do lado externo da curva citada, construíram a bendita lombada. Solucionaram o caso por algum tempo, até os pilotos das ruas perceberem que após a lombada existe espaço suficiente para obter uma grande velocidade e poder entrar na Praça Tiradentes, se exibindo com o ronco maravilhoso de seus carros, quando não disputando um lugar na curva para ver quem ultrapassa antes de chegar na praça. Novamente, o senhor Valfrido e o senhor Nelson voltaram a pedir à administração passada e para a atual administração soluções para que reduzam a velocidade do veículo no local, e não foram atendidos e nem sequer obtiveram alguma resposta. Então, senhores edis, estou aqui para pedir em nome das pessoas que passam pelo local, em nome das pessoas que moram próximas ao local, e que em sua maioria têm crianças, na qual eu me incluo, que os senhores conscientizem e solicitem à administração municipal providências urgentes para o local, que é agravado com uma enorme cratera que foi mal recapeada e aumenta a cada dia. Por favor, senhores edis, acabem com o problema antes que esse problema, ao invés da vida de um cão, tire a vida de um ser humano. Porque foi nos meus filhos que eu pensei quando vi o cão atropelado e morto. Pode parecer apelação o que eu disse, e é, pois só apelando eu tenho alguma esperança de ser atendido. Muito obrigado, boa noite. Em aberto a oratória para discussão sobre o tema discutido na tribuna livre. Na ausência de oradores para se manifestar sobre a oratória da tribuna livre, eu concedo um intervalo regimental de 15 minutos, onde após passaremos à ordem do dia. Dando continuidade aos trabalhos e havendo quórum para se proceder à ordem do dia, eu peço que a senhora secretária proceda à leitura dos pareceres emitidos pelas comissões no projeto de lei 53/97, que está tramitando em regime de urgência de autoria do Poder Executivo, que versa sobre o parcelamento de desconto no pagamento à vista do IPTU. Comissão de Justiça e Redação. Parecer sobre o projeto de lei número 53/97. De autoria do chefe do Poder Executivo, o projeto em epígrafe solicita autorização desta Casa de Leis para parcelar e conceder descontos para pagamento à vista do IPTU no exercício de 1998. Primeiramente, cumpre-nos observar que não há reajuste no valor do referido imposto, a não ser aquele já previsto em lei, ou seja, os valores serão lançados em UFIR, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal número 188/94. O mesmo deverá ocorrer com relação às taxas de serviços urbanos para o próximo exercício. Posto isto, esta comissão entende não haver restrição legal ou constitucional para aprovação do projeto em pauta. É o nosso parecer. Sala de Sessões, aos 12 de novembro de 1997, vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, vereador José Delbem, vereador Darciso Aparecido de Almeida. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer.
Originário do Poder Executivo, o projeto dispõe sobre o parcelamento do IPTU para o exercício vindouro. Inicialmente, louve-se a iniciativa e sensibilidade do Executivo em não propor aumento no IPTU, haja vista as dificuldades que a população do município encontra. O mesmo será lançado em UFIR, o que servirá tão somente para corrigi-lo em bases módicas. Por outro lado, o parcelamento da forma proposta atende aos interesses da população e do Executivo. Com certeza, haverá estímulo para pagamento e, via de consequência, maior arrecadação aos cofres públicos. Deve, portanto, ser levado ao plenário para discussão e votação. Sala de Sessões, 18 de novembro de 1997. Vereadores: Wilson Benedito de Almeida Desidério, Calil Chaguri, José Tadeu Almada Neder. Em discussão, o projeto 53/97. Na ausência de discussão, eu passo à votação da maneira simbólica o projeto 53/97, com exigência de maioria simples para aprovação. Aprovado por unanimidade o projeto 53/97. Em seguida, e tramitando em rito ordinário, eu peço à senhora secretária que proceda à leitura do parecer emitido pelas comissões no projeto de lei 51/97, de autoria do Poder Executivo, que versa sobre a doação de terras à YD Confecções. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento entende que o projeto, ora apreciado, tem respaldo legal. Atende os interesses do município sem onerá-lo. Deve, portanto, ser submetido ao plenário para discussão e aprovação. É o nosso parecer. Sala de Sessões, 6 de novembro de 1997. Vereadores: Wilson Benedito de Almeida Desidério, Calil Chaguri, José Tadeu Almada Neder. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. O senhor prefeito municipal. O projeto em epígrafe volta a esta comissão para receber parecer, visto que o imóvel a ser doado já retornou à Prefeitura, tendo em vista a aprovação do projeto de lei número 50/97. Agora entendemos que o projeto já se reveste de legalidade para ser apreciado pelo plenário da Câmara, visto as explicações contidas na exposição de motivos do chefe do Executivo e com base na documentação ofertada por cópias da ata da reunião ordinária da diretoria da APAI. É o nosso parecer. Sala de Sessões, aos 21 de novembro de 1997. Vereadores: Dr. Anselmo Eduardo Martellini, José Delbem e Darciso Aparecido de Almeida. Tendo em vista os pareceres favoráveis e na ausência de emendas, eu passo à discussão do projeto de lei 51/97. Na ausência de discussão, eu passo à votação, em primeira votação, o projeto 51/97 da maneira simbólica. Aprovado em primeira votação, o projeto de lei 51/97. Em seguida, eu peço que a senhora secretária proceda à leitura do parecer emitido pelas comissões no projeto de lei 52/97, de autoria do Executivo, que tramita em rito ordinário e que foi feito o substitutivo do projeto pela Prefeitura, e que versa sobre o recebimento de repasses do governo e recursos de fundo perdido.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. O projeto acima, enviado pelo senhor prefeito municipal, objetiva a autorização para a celebração de convênio com a Secretaria de Economia e Planejamento para obtenção de recursos a fundo perdido do Tesouro do Estado. Eventuais encargos que a Prefeitura vier a ter correrão por conta de verbas próprias, constantes no orçamento vigente ou suplementadas caso exista necessidade. Assim colocado e face ao constante da exposição de motivos que o acompanha, o projeto deve ser submetido ao plenário para discussão e votação. Sala de Sessões, 18 de novembro de 1997, vereadores Wilson Benedito de Almeida Desidério, Calil Chaguri, José Tadeu de Almada Neder. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. De autoria do chefe do Executivo, o projeto em análise solicita a autorização desta Casa de Leis para que a Prefeitura possa receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido. O projeto de lei preenche todos os requisitos legais para ser aprovado, recebendo, portanto, nosso parecer favorável. Sala de Sessões, aos 21 de novembro de 1997, vereadores José Delbem, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, Darciso Aparecido de Almeida. Tendo em vista o parecer favorável emitido pelas comissões e na ausência de emendas apresentadas, eu passo à discussão do projeto de lei 52/97, do substitutivo apresentado. Na ausência de discussão, eu passo à votação da maneira simbólica. Aprovado, então, o projeto de lei 52/97 por unanimidade. Na ausência de demais matérias para serem deliberadas pelo plenário, eu passo à fase de explicação pessoal. Eu convido o vereador José Delbem para que ocupe a tribuna em explicação pessoal. Senhores vereadores, inicialmente eu queria agradecer as palavras do nobre colega vereador Tadeu a respeito da minha aposentadoria e da atuação em que eu tive oportunidade quando exercendo o cargo de diretor de escola. Eu queria dizer ao nobre colega e aos demais que a gente, naquela temporada em que exerceu esse cargo, sempre procurou fazê-lo da melhor maneira possível. E nunca conseguimos fazer aquilo que realmente a gente queria fazer. Porque a nossa ideia é sempre fazer o melhor. Muitas vezes nós não temos condições para atingir essa perfeição e esse trabalho que a gente deseja. E se a gente teve algum sucesso, o mérito não cabe só à minha pessoa, mas também a todos aqueles funcionários da escola que sempre estiveram prontos e colaboraram com a gente. E eu agradeço as palavras do nobre colega. Muito obrigado. Eu queria também aqui destacar a presença do Marquinhos na tribuna, quando levantou um problema muito sério que tem ocorrido na cidade de Conchas. Não são poucas as vezes em que nós temos a oportunidade de observar jovens em exagero de velocidade pelas nossas ruas. Realmente é um problema sério, um problema que deve ser tratado com carinho, para que, no futuro, nós não tenhamos um cachorro atropelado, mas sim uma criança, um ser humano. Eu acho que todos devem compreender, não só compreender e entender, mas tentar buscar soluções para o problema. Está de parabéns o Marquinhos por levantar um assunto muito sério para nós na cidade de Conchas. Eu gostaria também de dizer aos senhores vereadores que ontem, juntamente com o vereador José Oscar Pavan, com o Nilton Liberti, senhor prefeito, nós estivemos em São Paulo, onde os dois vereadores do PFL, o Nilton e o Zelão, dando prosseguimento àquele trabalho que há muito tempo os dois já vêm fazendo em benefício da cidade de Conchas, foram solicitar verbas. Primeiro, para
calçamento da via que dá acesso à Coab 4. Solicitaram também, e com grandes possibilidades de ser atendido, uma verba para a construção da adutora que levará água até o frigorífico que a firma Céu Azul irá colocar em atividade em Conchas. E também a gente soube que, através dos dois e do deputado, da existência de fundo perdido no valor de R$1.800.000, que talvez seja conseguido para a cidade de Conchas, para a canalização do Ribeirão dos Lopes. Então, a gente só pode aqui elogiar o nosso colega Newton e o nosso colega Zelão, melhor dizendo, José Oscar Pavan, pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo junto àqueles deputados que têm condições de solicitar alguma coisa junto ao governo. Isso é muito importante para a nossa cidade. Gostaria também de endossar as palavras do vereador Tadeu a respeito daquele pessoal que faz caminhada na avenida. Seria realmente interessantíssimo que se colocasse placas com os dizeres: cuidado, local utilizado por pedestres para caminhadas. Porque o número de pessoas que lá fazem suas caminhadas é grande. E não é em determinado horário do dia, é praticamente quase que todo o dia, salvo aquele horário em que o sol é muito forte e pode causar consequências mais nefastas, né? Mais prejudiciais à saúde. Mas, em todo caso, está de parabéns, e eu acho que realmente deve ser muito bem atentado esse fato de colocar uma placa com os dizeres. Isso realmente também é muito importante, tal qual a afirmação do Marquinhos aqui na tribuna. E também eu gostaria de dizer que a gente verifica hoje a inauguração da ata eletrônica, realmente está funcionando dentro daquilo que foi previsto e não podemos criticar a forma de funcionamento. A gente, às vezes, lamenta alguma coisa em termos daquilo que, vamos dizer, pode se gastar a respeito, mas, em momento algum, a gente pode discutir a respeito da utilidade do material que está sendo utilizado. E, dentro da sequência da sessão, eu gostaria de dizer aos senhores que nós vamos ter também uma reunião importantíssima no sábado a respeito do problema do Porto de Conchas. Então, seria conveniente e interessante que todos os vereadores se dirigissem até Sorocaba para participar dessa reunião, que somente trará mais força para aquilo que está sendo reivindicado. É na Era o que eu tinha a dizer. sexta, vereador. Sexta-feira, exatamente, dia 28. 28. Começa às 8 e termina... Às 8 da manhã e termina meio-dia e 40. Meio-dia e 40. E eu gostaria que todos comparecessem, até por sugestão da nossa presidente, poderia ser colocado uma condução à disposição para todos irem até a cidade prestigiar esse evento, que é importantíssimo para nós. Se não houver o esforço dos vereadores, nós não conseguiríamos nada disso. E de outras cidades vizinhas também, prefeitos e vereadores, né? Era o que eu tinha a dizer. Convido o vereador Darciso de Almeida para que ocupe a tribuna em explicação pessoal. Senhora presidenta, nobres colegas, eu queria fazer algumas reivindicações aqui a respeito da Coab 4. Eu tive umas reclamações de algumas casas fechadas, onde que o mato vem crescendo e vem encontrando escorpiões, aranhas e demais insetos. Então, eu gostaria que o senhor prefeito tomasse essa providência a essas casas que pessoas que pegaram e estão residindo em cidades vizinhas. Então, eu gostaria que comunicasse o CDHU, sei lá, enfim, tomasse essa providência e que, pelo menos se não estão morando, que tomasse essa iniciativa de limpar esses quintais aí que vem criando problema aos vizinhos, que, enfim, são vizinhos dessas casas que estão fechadas. Por um outro lado também, eu tive algumas reclamações por telefone, pessoalmente, aqui na Rua de Conchas também. São caminhões que vêm vendendo os seus produtos aí, com alto-falante, com exagero de altura, então vem incomodando a população. Enfim, que tomasse uma medida aí,
que venda os seus produtos, mas com menos barulho, com menos... Então, recebi várias reclamações também. Eu acho que compete a fiscalização do senhor prefeito também. Então, eu gostaria que tomasse essa providência. Queria também deixar aqui, externar os nossos sentimentos em nome da casa aqui, pelo falecimento da dona Rosa, viúva do Aurélio Barrilini. Foi secretário da Câmara aqui por muito tempo. Então, eu queria deixar os nossos sentimentos aqui em nome da casa aqui, falecida, se não me falha a memória, no último domingo. E também para a sogra do nosso colega, Dr. Tadeu Nede, também deixar os nossos sentimentos, se não me falha a memória, é Dona Pasqualina, é isso? Que eu não sei o sobrenome. Então, gostaria de deixar os nossos sentimentos aqui em nome da casa. É isso que eu tinha a dizer. E agradecer também a boa vontade da nossa presidenta aqui, pela inauguração da nossa ata eletrônica aqui, está de parabéns, e vamos em frente. Isso aí, obrigado. Convido o vereador Calil Chaguri para ocupar a tribuna em explicação pessoal. Senhora Presidenta, nobres colegas, eu tenho também algumas reivindicações, como em sessões anteriores, nós fizemos uma, então gostaria de que a Câmara, os nobres colegas, a gente enviasse para demais câmaras da região sobre a terceira faixa da Marechal Rondon, como nós já fizemos, então que reforçasse isso e sobre aí uns buracos que estão acontecendo e muito perigo acidente aí no trecho perto de Pereiras aí, até eu sofri aí, o Carlos Alberto aí da Prefeitura também, e o nosso colega aí também aconteceu um acidente, então com isso aí de uns danos no veículo, então que se enviasse isso o mais rápido possível para Michel Rondon que solucionasse o problema. Pois no tentar desviar do buraco aí perto do trevo de Pereiras, ou se vai para outra pista, ou cai no buraco, perigoso capotar, uma coisa assim. Então é difícil. Hoje pude constatar sobre a água que tinha dito da rua Minas Gerais, e o volume de água é grande na hora da chuva. Toda a água que desce da Minas Gerais, em vez dela, ela não se escoa pela rua Bahia, ela desce direto na rua São Paulo, isso que está causando problema, que chega a entrar na sorveteria da Maria. Então tem que ser solucionado com urgência também. Hoje eu vi a gravidade do problema, é demais. Desce desde o seminário, daí do alto do cruzeiro lá, desce toda a água, o volume é grande de água, é assustador. Desce direto, não escoa pela Rua Bahia, desce direto. E é coisa fácil de se fazer, para se escoar a água. Simplesmente aí na Rua Bahia segurar. Mais uma indicação também, eu teria essa daí, que a prefeitura, se possível, deve ter algum guarda no jardim, na praça, que esse guarda, de manhã, logo de madrugadinha, que abrisse o portão do centro, do centro de saúde, pois as pessoas que vão utilizar dos médicos, elas têm que vir logo de manhã, de madrugada, e ficam fora, portão fechado, embaixo de chuva, sem um abrigo. Então, que se fosse visto isso com urgência, que esse portão fosse aberto logo de madrugada, e que as pessoas fossem para o abrigo, colocassem alguns bancos ali, para abrigar esse pessoal que já vem de alguma enfermidade e ainda, às vezes, fica no relento, na chuva, logo de madrugada até ser aberto. Essas seriam as minhas indicações. Convido o vereador José Oscar Pavan para ocupar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, essa verba de fundo perdido que o vereador José Delbem pronunciou aqui é uma verba de um deputado federal, onde nós devemos o início disso aí a Dr. Cláudio Caran, onde pediu que eu trabalhasse para o deputado Marcos Vinícius, que toda a família do nosso prefeito também votou e trabalhou para ele. Então não é uma verba que o PFL de Conchas, Elão Pavan e Nilton Liberto está conseguindo. É uma verba que o Dr. Cláudio Caran,
o nosso prefeito, 220 votos que ele teve aqui no nosso município. Hoje ele tem um poder na mão, que ele estava de suplente, como teve umas mudanças, e o Aires da Cunha veio em São Paulo assumir uma área de educação com o prefeito Pita, então ele assumiu a Assembleia Legislativa de Brasília, deve fazer uns 60 dias. Entrou em contato com o Miltinho Ribeiro Teixeira, colocando à disposição uma verba. E o Miltinho entrou em contato com o nosso prefeito e disse, nós precisamos dessa verba. Então, isso aí, tive agora há pouco o Dr. Cláudio Caran conversando com ele, ele recebeu o telefonema do nosso prefeito de São Paulo, avisando o Dr. Cláudio. A empreiteira que vai fazer esse tipo de serviço já tem citação e brevemente será conseguida essa verba para a canalização do Ribeirão dos Lopes. E uma outra coisa, terminei de receber hoje à tarde aí um convite para almoçar com o deputado Crespo de Sorocaba, onde sempre eu venho cobrando do nosso vereador José Delbem, porque ele tem um palanque, pronunciamento muito bom, ele sabe disso, e se ele for, quero ter orgulho de ir junto e usar a tribuna lá, ele, não eu, lá eu vou deixar para ele. Então, você sabe que a capacidade que ele tem, a gente não pode deixar do lado. Então, isso aí vai ser na sexta e no domingo nós estamos almoçando com o Crespo. Tem o Quito Junqueira, que hoje acabou de sair no Diário Oficial, uma verba de R$250 mil, uma verba no Diário Oficial. Estamos, Duarte Nogueira, que nós estávamos juntos lá ontem, então nós chegamos a um certo ponto. Dentro da Assembleia ontem, como eu e o prefeito, tá o Zé dando risada, a gente não sabia como andava lá, de medo de encontrar com certos deputados, porque é difícil, gente. Como a turma cobra de nós, que somos vereador, os nossos eleitores, nós temos que cobrar dos deputados. E amanhã, na hora da eleição, eles vão cobrar de nós que fomos atrás dele. E as verbas veio, temos que se virar. A situação é dura. O deputado falou para o Miltinho assim, Miltinho, acompanha essa turma até o carro, hein? Porque estava lá o prefeito do PSDB, vereador do PPB e vereador do PFL, falou, o Duarte Nogueira falou para o Miltinho, acompanha essa turma de conchas até o carro, como quem diz, não deixa entrar em outro gabinete. É só isso que eu queria dizer para vocês e muito obrigado. Tchau. Na ausência de demais oradores para falar em explicação pessoal, eu aproveito a oportunidade para convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 3 de dezembro, próximo, às 20 horas, aqui na sede, dando por encerrada a presente sessão.